permaneçamos. Porque Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverando que se obtém a vida, como também está escrito. E o que é necessário para que eu e você possamos fazer para que a gente persevere e no fim ouça Jesus dizer: vinde, benditos de meu Pai, tomai como posse o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que é necessário que eu e você façamos? A palavra do Senhor também nos responde lá em Colossenses capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3 em diante, diz assim: Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Olha só. A fé e o amor e a fé, né? Que estavam em todos os santos por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Então eles estavam em fé em Jesus e em amor uns pelos outros, por causa da esperança que eles tinham ouvido falar a respeito de Jesus, por meio da pregação, ou seja, por meio da palavra do evangelho que chegou até eles. A esperança da vida eterna em Jesus, pela fé em Jesus, como Efésios 2, do 8 ao 9 diz. Do 8 ao 10 diz. E aí ele continua dizendo assim: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Veja, frutificação e crescimento do evangelho em nós. E ele diz: como ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Desde o dia em que ouvimos, desde o momento em que nós ouvimos a palavra, como diz aqui, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O evangelho, ele revela a graça de Deus em toda a sua verdade. E é necessário que nós possamos não só ouvir, mas entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Essa é a vontade de Deus, e é ouvir e entender a graça de Deus em toda a sua verdade que nos faz crescer e frutificar no evangelho de Cristo. E aí ele diz: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha
a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Agora veja o que diz o versículo 21 em diante. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. 3 coisas que é necessário para que eu e você possamos receber a vida eterna, para que eu e você possamos passar pelas portas e entrar na cidade santa. A palavra diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Nós éramos inimigos de Deus. Mas a palavra do Senhor fala: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los. Veja, eu e você antes estávamos separados de Deus e éramos inimigos do Senhor. Em nossa mente, éramos inimigos do Senhor por causa do mau procedimento que nós fazíamos, no qual nós vivíamos. Mas agora ele os reconciliou, fomos reconciliados com Deus, como a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 5, do 13 ao 21, a palavra do Senhor diz: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los. Aqui é o propósito da morte de Jesus: nos apresentar diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas agora que vem a parte que diz o que nós precisamos fazer para a gente poder ser apresentado por Jesus diante do Pai, diante de sua própria glória, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. O que nós precisamos fazer? A palavra diz: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. É necessário que eu e você façamos essas 3 coisas. Continuemos alicerçados, continuemos firmes na fé e não nos afastemos da esperança do Evangelho. Essas 3 coisas eu e você precisamos fazer. E para finalizar a palavra a respeito desse alicerce, a palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Entretanto, o firme fundamento, o firme alicerce de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Portanto, irmãos, o nosso alicerce, que a palavra do Senhor está aqui nos dizendo que nós temos que continuar alicerçados, é Jesus Cristo. Ele é a rocha na qual todo aquele que nele está firme, os ventos vêm, as tempestades vêm, ou seja, as tentações vêm, e bate com força, mas não cai. Por quê? Porque está edificado na rocha. É todo aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica. Então, o alicerce que nós precisamos continuar, no alicerce que nós precisamos continuar é Jesus, firmes na fé em Jesus e não nos afastar da esperança do Evangelho. Qual foi a esperança do Evangelho? Que ele disse aqui no início, ele diz: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Esperança de quê, irmãos? Da vida eterna.
Exatamente a mesma palavra que Pedro, ele vem falar aqui de esperança, quando ele diz lá no capítulo 1, a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Então concilia, faz uma conexão, faz uma ligação de Colossenses capítulo 1, ali do versículo 3 ao 21, com 1 Pedro capítulo 3, especificamente o versículo de número 23, né? Deixa eu até abrir aqui para conferir e não falar errado. Isso, do 23, quando fala aqui da firmeza da fé. E aqui em 1 Pedro 5, 1 Pedro 1,5 diz que mediante a fé são protegidos. E aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 23 diz que nós temos que continuar alicerçados e firmes na fé. E essa fé em Deus, em Jesus, como o próprio Pedro aqui, ele vai dizer lá para frente, que ele fala assim, ó: por meio dele vocês creem em Deus. Peraí, calma, vamos chegar lá. Deixa eu continuar aqui essa parte da leitura. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Glória a Deus. A firmeza no alicerce, a continuidade no alicerce, a firmeza na fé e não se afastar da esperança do evangelho que nós recebemos, nos vai levar até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, de tentação, de aflição, de tribulação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Veja, a fé, essas tribulações, provações, tentações acontecem como prova de nossa fé para quê? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Tudo para a glória, tudo para o louvor, tudo para a honra do Senhor. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Veja, esperança. E lá em Colossenses, a palavra do Senhor diz o quê? Sem se afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar, ou seja, voltar. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de antigamente, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Fomos resgatados pelo quê, irmãos? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança, aleluia, glória a Deus, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É o que Colossenses 1:23 diz. Desde que continuem alicerçados, firmes, né, nesse alicerce. Deixa eu até abrir lá de novo,
para poder compartilhar. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, desde que sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouvirem, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. E aí ele diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, ou seja, não que acaba, mas que jamais acaba. Qual foi essa semente que fomos regenerados? Por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à palavra, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E Efésios capítulo 2, ele diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Jesus, dos dois, fez um, como diz aqui, e reconciliar com Deus. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ou seja, todo ser humano tem que passar pela cruz para poder... todo ser humano que crê em Jesus passa pela cruz, e todos que querem chegar a Deus precisam de Jesus, precisam crer em Jesus. Como a própria palavra diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo de número 11. Nessa nova vida, eu vou repetir,
O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com os dois, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Dos dois, um novo homem. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos, assim como ele mesmo falou aqui em Gálatas, no capítulo de número 3, no versículo 26 ao 29. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí aqui continuando Efésios 2, ele diz: ele veio e anunciou, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um único Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu e você estamos fundamentados neste fundamento que é Jesus Cristo. E Jesus está nos tornando um santuário santo, como diz a palavra do Senhor, para que nós, edificados juntos, nos tornemos morada de Deus pelo seu Espírito. E pelo Senhor Jesus, nós fomos feitos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E no Senhor Jesus, nós estamos edificados, que é o fundamento, que é o fundamento dos apóstolos e profetas, e é a pedra angular. E nele todo o edifício é ajustado e cresce. Eu e você somos ajustados e crescemos para nos tornarmos um santuário, ou seja, um templo santo, santuário santo no Senhor, ou seja, que é exclusivo, separado para Ele. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, é isso o que Colossenses 1, como eu li especificamente ali, eu li do 3 ao 21, mas do 3 ao 23, mas do 21 ao 23, especificamente o 23 no final, é o que nós precisamos fazer. Porque Jesus, Ele virá, e a palavra do Senhor diz que por meio da sua morte nós fomos reconciliados. Nós éramos inimigos do Senhor, estávamos afastados, mas Ele nos reconciliou pela sua morte. E nessa reconciliação, a palavra do Senhor fala aqui que Ele fez isso com um propósito, através da sua morte na cruz. Ele nos, do seu corpo físico, né, como o véu que foi Ele, foi rasgado, para que a gente agora, pelo novo e vivo caminho, tenha acesso ao Pai, como Hebreus 10, 19 diz. Ele fez isso com o propósito de nos apresentar diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E para que a gente seja apresentado por Jesus diante do Pai, diante da sua própria glória, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, a gente precisa continuar alicerçado, firme na fé e não se afastar da esperança do Evangelho que nos foi dada quando a gente ouviu e a gente entendeu a graça de Deus em toda a sua verdade, como aqui em Colossenses capítulo 1, versículo de número 6, nos fala. O Evangelho que frutifica e cresce é quando nós ouvimos e entendemos a graça de Deus em toda a sua verdade. E isso é dado através da palavra e do Espírito Santo.
que Deus nos dá, que Deus nos revela, e é somente no nome de Jesus, não é no nome de outra pessoa. É somente no Espírito Santo e não é no espírito de outra pessoa, não é em outro espírito, mas é somente na palavra de Deus e não em escrito de mais nenhuma outra pessoa. E para finalizar, aqui